Olá para você que está ouvindo a Módulo FM, para você que está vendo a Módulo FM pelas redes sociais. A gente tem o prazer, a alegria de começar mais uma edição do Mente Aberta, sexta-feira. E hoje para falar de um tema muito importante, que a gente, querendo ou não, a gente está inserido nele, que é o meio ambiente. Eu estou aqui com um especialista da área, uma amante da natureza, que é a Fabiane Sebaia. Ela é bióloga e ela é fundadora da ONG Ser Vivo aqui em Patrocínio e também integra o consórcio das águas. Fabiane, um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Peide, eu que agradeço. Tá aqui para falar de questões ambientais é sempre um grande prazer. E é uma importância gigantesca, né? A gente abrir a mente para isso, entender o que está acontecendo no nosso planeta. Então, o programa tem um nome, né? Mente Aberta, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Eu que agradeço. Não, eu agradeço demais da conta, e o Mente Aberta pra gente... são assuntos leves e sérios, mas tratados com a devida leveza. E o meio ambiente, né? Ele é importante, permeia toda a nossa vivência. E eu queria que você falasse do Consórcio das Águas, porque é um nome que já existe. Vocês fazem um trabalho no meio ambiente. A gente está aqui no Cerrado Mineiro, no centro do Brasil. Eu brinco que é o trevão do Brasil. E você tem profundo conhecimento sobre essa relação do agro com o meio ambiente. Eu queria que você explicasse o que é o Consórcio das Águas. Então, o Consórcio Cerrado das Águas, ele surgiu a partir de um estudo, né? A questão das mudanças climáticas, ela já vem sendo falada há muito tempo. E em 2014, um professor chamado Eduardo Assad, que até hoje está aí e faz excelentes trabalhos em relação às mudanças climáticas, ele fez um estudo sobre o clima, né, a movimentação de algumas culturas, do café principalmente, no Minas Gerais, Paraná e São Paulo, mostrando, olha, se a temperatura subir 1 grau, o que vai acontecer? Se ela subir 2, o que vai acontecer? Se ela subir 3, o que vai acontecer? Então, esses estudos, eles são baseados no aumento da temperatura e na capacidade daquelas plantas de ficarem ali, de suportarem aquele aumento da temperatura. E esse estudo deixou muito claro que dentro de 100 anos, o café desapareceria da região do Cerrado Mineiro, né, e da região e de Minas, praticamente 28 municípios somente ficariam aptos a cultivar café se a gente não fizer nada, né, se a gente não se adaptar, se a gente não cuidar dessa situação. A partir desse estudo, Leide, que foi lá em 2004, né? Gente, 20 anos. Então, eu já não estou falando 2 décadas. Eu já não estou falando de 100 anos, né? Eu já estou falando de 80 anos. Então, daqui a 80 anos. Esse estudo que foi feito lá em 2004 movimentou. Então, peraí, o que nós vamos fazer? E aí o pessoal da cadeia produtiva do café começou a buscar uma solução realmente. Só que ficou muito claro que essa solução ela não poderia ser só porteira para dentro, né? Eu cuidar do meu, você cuidar do seu e o outro cuidar do outro. Teria que ser uma solução conjunta. É uma simbiose ali, né? Exatamente, onde todo mundo fizesse junto, tivesse o mesmo direcionamento. Olha, vamos caminhar todo mundo nessa direção para que a gente conseguisse alcançar algum tipo de adaptação a nível de região. E aí, isso foi 2004, esse estudo ficou ali, então, né, reverberando. 2014 foi o primeiro protocolo do consórcio, o primeiro acordo, aliás, protocolo não, o primeiro acordo assinado entre várias partes aqui no município, né? O Juliano Tarabal foi o cara que abraçou essa causa, de imediato ele já percebeu a importância disso e ele foi o nosso primeiro secretário. E aí, ali... teve, então, um primeiro acordo entre as partes e de lá para cá, de lá até 2014 até 2019, ficou discutindo, né? Então, como vamos fazer, o que fazer, vamos pagar por serviços ambientais, não vamos? E, enfim, foi um processo de discussão muito produtivo, né? Muito bom, porque as universidades, as associações, o DAEPA, a prefeitura, né? Produtores rurais, todo mundo sentando na mesma mesa de 2 em 2, 3 em 3 meses para sentar e falar, olha, e agora? O que a gente faz? Foi aí que surgiu o Programa de Investimento no Produtor Consciente, né? Que é o nosso programa que cuida, então, dessa estratégia para a região do Cerrado Mineiro. E esse programa, ele visa exatamente manter a quantidade de água ali no sistema, né? Então, como manter aquela água no sistema produtivo agrícola para que esse café permaneça aqui, para que a gente consiga e tenha condições de produzir por muito, muito tempo. Você tocou num ponto
que eu já escuto desde a Eco 92, que foi no Brasil, os cientistas alertando para essa possibilidade, ou melhor, para essa realidade do aumento de 2 graus na temperatura ao longo dos anos, das décadas. E eu me lembro que, e parece que até hoje, as pessoas não dão a devida importância para esse fato. Aí vem o professor Assad e questiona, faz esse trabalho que você fala muito melhor, estou tentando só traduzir aqui, ou mesmo entender para o nosso ouvinte internauta, traduzindo assim, de uma maneira até objetiva, essa possibilidade do aumento de 2 graus da temperatura, que já está acontecendo, já é uma realidade, pode inviabilizar o café aqui na nossa região se as pessoas não tomarem os devidos cuidados? Pode inviabilizar o café, a gente pode não conseguir mais produzir, né? O que a gente tem que pensar bem objetivamente é o seguinte: todo ser vivo, ele tem uma capacidade de suporte de temperatura, né? Eu tenho, você tem, as plantas, os animais, né? Todos nós temos uma capacidade de suportar. Então a gente tem um ótimo de sobrevivência nesse planeta, que é ali, né? De 20 e poucos graus a 30 e poucos graus, ali é um ótimo de temperatura. Se esse ótimo de temperatura, né? Se essa temperatura boa para a gente sobreviver, ela ultrapassa, né, 37, 40 e tantos graus, a gente já começa a entrar em sofrimento. Isso acontece com as plantas também, né? Então, além de tudo, além desse sofrimento das plantas, de não florir na época adequada, né, de não conseguir manter as suas condições fisiológicas, então, ou evapora a água demais das plantas, ou ela tem outros problemas ali que podem viabilizar a questão da florada, né, não flore. As pragas, né? Então, para alguns insetos, muita alta temperatura é muito bom, então explode as pragas, né? O solo, se você tem altas temperaturas, a umidade não fica retida, aquela umidade vai embora, que evapora, né? Aquela umidade ela sai do solo e ela vai para a atmosfera. Então, quando a gente sai dessa faixa de temperatura, né, dos 20 aos 30, 40 graus, vamos colocar ali que já é 40 graus, 37 graus, né, você coloca os seres vivos em condições extremas. E é isso que acontece. Então, o estudo mostra muito isso. O café ele vai sofrer, ele vai se tornar inviável por essa série de fatores. Ele não vai florir na época certa, as pragas, né, a água, né, e 2010, mais ou menos, foi feito um outro estudo, e aí um estudo que foi feito pela Nespresso aqui na região, que mostrou o seguinte: de todos os fatores que a gente teria, de pragas, né, de doenças, enfim, problemas fisiológicos na planta, como, por exemplo, florir fora da época, a água seria o maior desafio. Então, a região sudeste nossa, a nossa região do Cerrado Mineiro, nós temos que tomar muito cuidado com a água, porque essa água ela evapora muito rápido, né? Ela está sumindo, ela está sendo utilizada também de uma forma muito intensa. Então, a gente precisa cuidar dessa água, a gente precisa manter essa água no sistema. Foi aí que nós pensamos, bom, se a gente conseguir manter a água no sistema, a gente consegue melhorar quase todos os outros pontos, né? Porque um café com água, uma bacia hidrográfica com água, eu falo do café porque é uma iniciativa da cadeia produtiva do café, mas a gente não trabalha só com café, a gente trabalha com a bacia hidrográfica e ali dentro a gente trabalha com todas as culturas. O consórcio ele olha para todas as culturas. Então olha o nível de maturidade, Leide, né? O nível de importância disso. Uma iniciativa de uma cadeia que não foca só na sua cultura, né? Então isso demonstra a importância disso que a gente está falando. A gente precisa cuidar para não desaparecer o café, mas não desaparecer as outras culturas também, né? E para a gente tornar isso adaptado, assim. Interessantíssimo o que você está falando. Eu vou te pedir um intervalo rapidinho e a gente no próximo bloco já vamos falar sobre essa maturidade mesmo dos produtores. Quais são as ações do Consórcio Cerrado das Águas para preservar a questão coadunar, viver assim equacionado o meio ambiente com o agro, com o desenvolvimento sustentável. A gente volta um minuto, ok? Ok. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta, hoje falando de meio ambiente, que eu vivo, que você vive, que a Fabiane Ceballo vive, enfim, que todos nós vivemos.
E a Fabiane Ceballo, que é bióloga, fundadora da ONG Ser Viva, aqui uma iniciativa pioneira no município, e também integra o consórcio Cerrado das Águas. Fabiane, você estava falando dessa questão da preocupação do produtor, né, com a manutenção da qualidade da água aqui no município, com o uso adequado da água. Quais são as ações assim do consórcio Cerrado das Águas? Porque a gente que está do lado de cá, por exemplo, direto, a gente está tendo problema do fornecimento de água aqui no município e tal, quer dizer, afeta todo mundo. Mas quais são as ações que você pode falar e elencar assim, para que a população fique sabendo e entenda o que é o consórcio Cerrado das Águas? Tá. Bom, eu vou só voltar um pouquinho para explicar o que é o Programa de Investimento no Produtor Consciente, né, Leide? O Programa de Investimento no Produtor Consciente, ele é uma iniciativa de 4 frentes de atuação, tá? Uma das frentes é engajamento. Então, a gente buscar engajar, porque quando a gente fala da problemática água, ela não é uma questão só minha, só sua, só do urbano, só do rural, né? Ela é algo que envolve todos nós. Então, todos nós consumimos, todos nós dependemos da água. Então, o engajamento de todas as partes, ele é fundamental para que a gente consiga ter sucesso nas ações. Então, essa frente do programa, ela cuida disso. É o que eu estou fazendo aqui na rádio, é o que eu dialogo com as empresas, com os associados, com as partes interessadas e com os produtores. Conscientização? Assim, o envolvimento. Sim, eu acho que eu vou mais além. Engajamento, né? Eu acho que eu vou mais além do que a conscientização. Assim, é o envolvimento real dessas partes, né? As outras 2 frentes, né? A frente de manejo climático e a frente de paisagens conectadas. E eu gosto de falar dessas duas frentes, porque elas precisam caminhar juntas e elas trazem uma importância para tudo que a gente está conversando e para a questão da água, né? Quando a gente fala de água, a gente está falando de bacia hidrográfica, né? Onde que nascem as águas? Nas bacias hidrográficas, que é o que eu chamo de território, né? O nosso território de trabalho são as bacias hidrográficas. Depois talvez a gente possa fazer um Mente Aberta só sobre bacias hidrográficas. Já né? está convidada. Porque, por incrível que pareça, nós descobrimos que a maioria das pessoas não sabem o que é uma bacia hidrográfica. Elas não conseguem formar essa imagem na sua cabeça de uma bacia hidrográfica. Mas você despertou curiosidade. O que é a bacia hidrográfica? Você pode falar. Bacia hidrográfica, imagina uma folha de couve. Né? Uma folha de couve, ela tem o seu talo principal. Aquele ali é o curso principal do rio, é o rio maior. E as nervurinhas menores, elas são os afluentes pequenos, né? A ponta das nervurinhas, aonde termina as nervurinhas menores, mais finas, é aonde tem as nascentes. E a borda da folha de couve são os pontos mais altos de uma determinada área. Então, todo o rio, ele está dentro de uma bacia hidrográfica, ele compõe uma bacia hidrográfica. Quando você forma essa imagem na sua cabeça, você tem que pensar, no caso do produtor, né? Agora a gente já está extraviando um pouquinho, mas é importante esse conceito. Né? Aonde que está a minha propriedade? Dentro dessa... Qual parte da couve que está a minha propriedade? Em qual parte do talo da couve? Da folha? Eu estou lá em cima, aonde as águas estão nascendo, na bordinha dos filetinhos pequenos, finos da couve, ou eu estou mais ali no centro, no principal? Eu estou mais ao norte da couve ou eu estou mais ao sul? Eu estou onde a água nasce lá na nascente principal ou eu estou onde ela está indo para outro rio? Gente, é um trabalho geográfico também, né? Exatamente, é um trabalho muito geográfico, né? E aí, voltando para a importância do produtor, né, para o que ele faz, essas 2 frentes olham para esse território. Né? Quando a gente fala de água, não adianta eu olhar só para uma propriedade ou para propriedades isoladas. Porque não estão desconectadas, gente. Não aliás, assim, eu estava vendo o negócio de uma árvore esses dias, o tanto que tudo é conectado. Meu Deus, a gente tem que acordar para isso no meio ambiente. Tudo é conectado. Tudo é conectado. Exatamente. Leide, tudo é conectado. E por isso que as frentes de paisagens conectadas e manejo climático, elas têm que andar juntas. Paisagens conectadas cuida da vegetação nativa e manejo climático cuida das lavouras. Só que as 2 coisas não são separadas. Elas estão dentro da mesma propriedade e estão dentro da mesma bacia hidrográfica. Eu imagino, aqui sendo crítica, é por pensar que era separado que a gente está nesse problema de meio ambiente hoje, né? Por pensarem lá atrás que era separado. Eu falo que a gente não está num problema, a gente está num problema, o meio ambiente, na realidade, são 2 coisas muito distintas, né? O que acontece em campo, as relações ecológicas, as relações com a água. E o que é hoje o grande problema do produtor com a questão ambiental é a legislação, né? Então, é aquela coisa
da legislação, das cobranças, né, das multas, às vezes. Parte legal mesmo. É, a parte legal, que muitas vezes não protege a questão, não protege o meio ambiente, né? Então, são duas coisas muito distintas. Bom, mas então essas duas frentes e a terceira frente, né? A terceira frente, ela é a dos recursos hídricos. E a terceira frente, ela cuida das outras. Então, se tudo que a gente está fazendo lá no engajamento, na lavoura e na vegetação nativa estiver dando certo, vai refletir na água. E aí tem o investimento no produtor. Exatamente. O resultado, tipo assim, você passou de ano, você fez a prova correta, você tem um investimento, é isso? E na realidade, a gente nem olha assim para o produtor, Leide, porque o produtor hoje, ele é um parceiro muito forte. Sim, sim. Você sabe, eu sou bióloga, uma ambientalista, né? Sempre fui, ajudei a fundar a ONG Ser Vivo e trabalhei muitos anos dentro dos rios da região e por muitos anos eu olhava e falava, gente, eu via os produtores ali até mesmo como vilão, assim. E hoje, trabalhando desse outro lado, e eu vim trabalhar desse outro lado porque eu queria entender, eu queria conhecer o outro lado também, porque eu falava, gente, não pode, o meu pai era um produtor, né? E eu não consigo enxergar isso como vou desmatar isso aqui por uma maldade. O produtor, ele é um grande aliado, né? Então, o que falta, quando lá em 2018, nós fizemos entrevista com mais de 100 produtores. E esses Todos aqui da região? Todos aqui da região. Todos da bacia do Córrego Feio, que era onde... Se envolve quantas cidades, assim? Dá uns 3, 4? O consórcio hoje, a gente está em 3 municípios, patrocínio, Serra do Salitre e Coromandel, por ordem de avanço, né? Sim, então, a gente patrocina Serra região do Salitre e geográfica, Coromandel. né? Questão geográfica. Exatamente. E a gente está agora indo para Araguari. A gente já está formando... Já tá... o braço núcleo, está exatamente, ampliando o alcance. Ampliando essa área de expansão. Mas assim, o que a gente vê em relação a essa questão do produtor? Essa pesquisa mostrou que o que eles precisavam era de apoio, de orientação. Que bacana era isso, né? de facilitar os processos. Sim, então, sim. Hoje a gente vê o produtor como um grande aliado. A gente tem 125 produtores aderidos ao programa hoje. E esses produtores, eles contam com a orientação do consórcio e com a facilitação para implementar estratégias. Quais estratégias? Aquelas que a nossa análise de risco diz, olha, aqui tem riscos para a água. E aí a gente senta com o produtor, discute com ele esses riscos e ele resolve como ele vai implementar as estratégias. E se ele vai implementar? Porque depende do bolso dele, depende das condições financeiras, né? Depende de uma série de fatores. Mas o importante que a gente tem visto é que 100% implementa. Então, por isso que eu falo, o produtor, ele é um aliado. Só faltava essa conexão, né? Ele quer... Que é o próprio consórcio. Exatamente. Ele quer a solução, ele está vendo o que está acontecendo com as mudanças climáticas. E aí isso é muito, muito importante, né? Porque quando você vê que o produtor está ali e que ele executa as estratégias e que, eu não consigo fazer em 100%, não dou conta, é financeiramente inviável para mim. É caro, né? É caro. Mas você consegue fazer em 10% da sua propriedade? E o que eu acho melhor, já estabeleceu a consciência que precisa fazer. Exatamente. Às vezes é só uma questão temporária de recursos, mas no futuro ele vai fazer. No futuro ele vai fazer, né? E o que a gente faz também? A gente propicia dias de campo. Então a gente leva produtores. Eu gosto de contar a história de um produtor que a gente mostrou para ele as estratégias, plantio de mix na entrelinha do café, plantio de árvores, né? Não são estratégias mirabolantes, são coisas que já acontecem. Praticáveis. E ele falava que não podia implementar. Não, vocês estão doidos, eu não vou fazer isso. Não tenho condição. Ninguém fez, meu pai, minha mãe, ninguém fazia, meu avô. E ele falava que financeiramente era impossível para ele. A gente falou, não, vamos ali visitar uma propriedade. E a gente levou ele para um dia de campo. Quando ele voltou, ele falou, olha, eu vou pensar nesse negócio. Eu vou pensar. Bom. 2 semanas depois, ele procurou a gente. E hoje ele já está implementando. Hoje ele tem um sistema de irrigação inteligente. Hoje ele tem as estratégias implementadas para conter erosão, para conter o solo, né? Que era um solo bem arenoso, a propriedade dele. Então, é isso. É mostrar que é possível.
É possível fazer diferente, né? Eu acho que esse é muito o papel do consórcio. E assim, Fabiane, eu teria, nossa, uma infinidade de perguntas, mas eu quero, você comentou comigo no início aqui, quando a gente estava conversando, que o consórcio completa 5 anos em agosto. Completa 5 anos. Passou rápido, 5 anos, já sabe andar, falar e já está quase sendo alfabetizado, se fosse uma criança. Eu brinco lá com a equipe, falo, gente, parece que a gente já tem uns 20, assim, de tão maduro, porque o consórcio, ele na realidade, ele completa 5 anos como pessoa jurídica, mas ele tem mais 5 para trás de construção conjunta. Entendi. Então, isso traz uma maturidade e uma solidez. E um senso de pertencimento, imagino eu. Exatamente. Eu acho que é isso que a população precisa olhar, né? O consórcio é uma iniciativa daqui, que está sendo vista no mundo inteiro como uma iniciativa pioneira por trabalhar conjuntamente. Então, são instituições que trabalham juntas, concorrentes, Leide. São empresas concorrentes lá fora, que aqui dentro elas sentam juntas e elas discutem juntas a questão de como melhorar e como manter a produção na região, né? Então, isso é um nível de maturidade das pessoas da região, das empresas da região, né, envolvendo outras empresas, que é algo realmente fantástico. Eu vejo isso como algo inédito mesmo, assim, né, pioneiro. Mais no uma mundo, vez. né? Pioneiro no mundo, pelo jeito, né? É uma questão, é um projeto pioneiro no mundo. A gente tem outras plataformas, sim. mas não com esse foco único, né? As outras plataformas, elas são muito voltadas para resultados, e esses resultados, eles não são resultados únicos. Eu planto 68 mil mudas. 10 empresas, 11 empresas dentro da mesma plataforma, que lá fora são concorrentes, né? Aqui dentro, elas vão divulgar como essas 68 mudas, elas vão divulgar juntas. Todas nós plantamos juntas, né? Então, isso é de uma coletividade. É coletividade. Exatamente. Vocês estão resgatando o sentido de coletividade, porque você pode concorrer, enfim, ali no plantio e tal, mas para proteção ambiental, todos nós dependemos do meio ambiente, né? E a região, ela traz isso, né? A gente tem as cooperativas, a gente tem a federação, a gente tem esse senso de coletividade, que é algo que já está ali. Só que isso não tinha para a parte conjunta, para a questão ambiental. E eu acho que agora a gente consegue ter um olhar único, né? Agro e meio ambiente trabalhando de forma coexistindo conjunta. De maneira correta, né? Coexistindo de maneira correta, exatamente. Fabiane Ceballo, eu, em nome aqui da Módulo, a gente parabeniza vocês do Consórcio Cerrado das Águas, e você já está convidada para vir aqui quantas vezes forem necessárias para a gente estabelecer cultura, essa cultura da coletividade, voltar, né, retomar a cultura da coletividade e trazer essas informações tão importantes. Eu sei que assim, eu teria mais 50 vezes 50 perguntas para você, mas a gente vamos diluir isso para a gente ir trazendo conhecimento. Eu quero contar com a sua colaboração aqui no Mente Aberta, para pelo menos uma vez, 2 vezes no mês você vir aqui para a gente falar de meio ambiente, e você com toda a propriedade, porque você tem autoridade para falar. Você, antes de estar no consórcio, você é um ambientalista. Então, eu vejo que você tem muito conhecimento. E ainda falou que seus pais são produtores, eu acho assim, que te legitima em todos os aspectos. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, passou muito rápido. Voa, né? Voa. Eu falo que todo mundo voa, quando você fala do que você sabe, voa. Mas vai ser um prazer, eu também quero estar aqui, Leide. Eu acho que a gente precisa levar as informações corretas, né? E eu acho que a rádio é um modo, é um meio, é um mecanismo muito forte, né? De diálogo com a população. E espero que a população também corresponda, né? Se tiver dúvidas, procure a nossa rede social, dialogue com a gente, né? Se tiver algum tema que queira saber mais especificamente, a gente pode trazer e conversar sobre isso, que eu acho que é só conversando, dialogando, que a gente consegue achar soluções. Com certeza. Essa foi a Fabiane Ceballo, que é ambientalista, que é bióloga, e veio contar pra gente um pouco mais aqui. E ela vai voltar outras vezes sobre o Consórcio Cerrado das Águas, que completa 5 anos e faz um trabalho extremamente inteligente e necessário aqui em nossa região. Um bom fim de semana a vocês e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.